Respira, respira, sussurrou para si mesma, segurando firme a borda do balcão do cinema. Seu ex-marido acabara de entrar e não estava sozinho. O braço dele estava entrelaçado com o de uma morena magérrima. Alta, pernas longas, extremamente magra, quase esquelética, mas com um sorriso radiante que iluminava o rosto. Vásia parecia completamente satisfeita ao lado dela, mas Olha reconheceu aquela expressão de longe. Tudo aquilo era encenação. Ou ela simplesmente queria acreditar que fosse. Qualquer que fosse a verdade, no instante em que viu os dois juntos, sua voz quase a abandonou e sua consciência quase se seguiu. Um peso esmagador parecia pressionar seu peito. Ela mal conseguia respirar. Por isso, continuava repetindo para si mesma: respira, respira, respira. Sua amiga Sveta não percebeu imediatamente. Estava ocupada fazendo pedido de pipoca e refrigerante. Planejavam assistir a um filme de terror juntas. Depois de pagar, voltou para Olha com um sorriso satisfeito. Eu sei que é besteira, mas uma vez a cada 5 anos não faz mal, né? Olha! O que houve? Finalmente, Sveta percebeu o rosto pálido da amiga e então seguiu seu olhar. Caramba! Ele realmente apareceu, arrastado por algum espírito selvagem da floresta? Calma, vamos superar isso. Seria de se esperar que, meses depois do divórcio, os sentimentos tivessem se dissipado e as emoções se acalmassem. Pelo menos Olha acreditava nisso, até vê-lo com outra pessoa. Eles não se encontravam desde o dia em que carimbaram os passaportes, oficialmente não mais casados. Sem ligações, sem mensagens. Embora Olha a tivesse esperado, ela queria que ele tivesse escrito ao menos uma vez. Metade de uma mensagem já teria sido suficiente. Contra sua própria vontade, ainda se preocupava com Vásia, embora se odiasse por essa fraqueza. Não, ela não pensava nele todos os dias, especialmente nas últimas semanas. Mas, de vez em quando, lembranças do passado compartilhado a invadiam. Uma foto reaparecia em uma pasta antiga do celular, ou algum objeto dolorosamente familiar chamava a sua atenção. Ela não iria descartar todos os seus pertences por causa dele, especialmente as suas roupas. Comprar tudo de novo após o divórcio, isso não fazia sentido. E como poderia simplesmente apagar 10 anos de memórias de sua mente? Eles se separaram, sim, mas 10 anos não desaparecem tão facilmente. Olha, sempre suspeitou que Vásia não permanecia em silêncio à toa. Ela sabia que ele já tinha outra. Simplesmente nunca tinha visto a mulher pessoalmente. Ele não gostava de exibir suas conquistas nas redes sociais. A garota, ao lado dele, jovem e bonita, embora achatada como uma tábua, tinha pelo menos 10 anos a menos que Olha, talvez mais. Era óbvio que ele via nela. Olha, ficou observando enquanto ele comprava os ingressos do balcão e pegava a pipoca. Ela se manteve num canto distante, certa de que ele não a notaria. Mas a sorte não estava ao lado dele. Vásia a viu e fez um pequeno aceno, educado. Ele nem sequer se aproximou, nem acenou, como se eles nunca tivessem sido casados por 10 anos, como se nada daquilo tivesse acontecido. No entanto, a amiga de Vásia mostrou-se muito mais perceptiva. Ela percebeu o discreto aceno dele instantaneamente e correu para perto, pronta para defender seu território. Começou a circular ao redor dele, tagarelando algo, deixando completamente claro a quem ele havia reconhecido. Afinal, Vásia não havia deletado as fotos antigas do VK, embora tivesse mudado seu status de relacionamento há muito tempo. Você vai nos apresentar? Victoria perguntou, posicionando-se perto do balcão de pipoca. Acho que não é uma boa ideia, ele murmurou. Por quê? Tá com vergonha de mim? Insistiu. E percebendo que ela não ia desistir, ele pegou a pipoca, segurou a mão da namorada
e caminhou direto em direção à sua ex-mulher. Naquele instante, Olha finalmente conseguiu recuperar o fôlego, embora ainda estivesse extremamente pálida. Seus joelhos tremiam, tão fracos que ela tinha certeza de que isso se notava mesmo sob a longa saia. Então ele disse: "Oi, Olha", Vásia disse casualmente, como se encontrassem todos os dias. "Essa é a Vika. Vika, essa é minha ex-mulher, Olha." "Olá! Prazer em conhecê-la. Ouvi muito falar de você", disse a garota com um sorriso ousado. Naquele instante, Olha sentiu uma vontade enorme de dar um tapa naquela carinha cheia de si, com força suficiente para arrancar todos aqueles dentes perfeitos. Mas ela se conteve. Forçou um pequeno sorriso e respondeu apenas: "Oi!" E então, tudo se encaixou de repente. Vika, então é você que trabalha como contadora na empresa do Vásia? Perguntou Olha, finalmente compreendendo. Sim, trabalhamos juntas, respondeu a insolente garota alegremente. E naquele instante, o quebra-cabeça que Olha não conseguia montar há tanto tempo se completou. Agora tudo fazia sentido. Ela percebeu que todas as suas suspeitas não eram apenas imaginação. Quanto tempo Vásia havia tentado convencê-la do contrário? A separação deles não aconteceu sem motivo. Tudo se resumia a essa Vika. "Que filme vocês vão assistir?" Vásia perguntou. "Um de terror. E vocês?" "Uma comédia." Ela soltou o ar em alívio. Ao menos não estariam na mesma sala. Isso já era reconfortante. Ela não tinha a menor vontade de se sentar perto daquela garota atrevida, muito menos de respirar o mesmo ar que ele. "Olha, Ska, chega de conversa. Vamos! A sessão vai começar e ainda precisamos achar nossos lugares", disse Sveta, animadamente, segurando sua mão e puxando-a. Olha, sentiu-se grata. Sozinha não teria conseguido se mover. Vásia estava parado tão perto. Ela não o via há tanto tempo e só agora compreendia o quanto sentira dele. Tanto. Seu corpo traidor quase sentia novamente o abraço suave dele. Cada célula de sua pele formigava. O calor subia até as têmporas. O auditório estava abafado, o ar pesado, mas Olha tentava parecer relaxada, embora não estivesse conseguindo. Sveta percebeu que a amiga estava passando por um momento difícil e fez tudo o que pôde para distraí-la. Começou a zombar de Vika, apontando cada defeito da garota até que o filme finalmente começasse. Olha, observava as imagens mudando na tela, mas sua mente retornava apenas àquele dia, a primeira vez em que sentiu aquela dúvida traiçoeira sobre o marido. Na época, ela nem conseguia entender o que a tinha provocado. Era como se ele tivesse mudado da noite para o dia. Não de forma irreconhecível, mas algo nele havia se transformado de maneira inegável. O olhar, o sorriso, o toque, familiares, mas sutilmente estranhos. Não totalmente um desconhecido, mas também não mais o homem que um dia tivera o calor de um lar. Na superfície, nada parecia diferente. Vásia chegava em casa do trabalho como de costume. Ela se aproximava, o beijava suavemente nos lábios, sorria e o envolvia em um abraço. Mas ele não a segurava tão firme quanto antes. "Como foi o seu dia?" ela perguntou. "O trabalho foi normal", ele respondeu. Costumava compartilhar pelo menos algo, um carro que consertara, a piada de um colega, algum detalhe qualquer. Mas naquele dia, o trabalho foi normal, era tudo que ofereceu. Olha, não prestou muita atenção na época. Talvez sua mente estivesse apenas ocupada. Homens são criaturas estranhas, afinal, como se viessem de outro planeta, com pensamentos organizados de uma outra forma completamente diferente. Você simplesmente aprende a aceitar. Como de costume, ela preparou o jantar e, depois, se deitaram juntos no sofá para assistir às notícias. Olha repousou a cabeça no seu ombro, algo que já havia feito centenas de vezes antes. Mas, de repente, ele disse: "Está desconfortável. Deite-se ao meu lado, por favor."
Você está se sentindo mal? Perguntou ela, surpresa. Não, estou bem, respondeu ele, olhos fixos na televisão. Olha, não havia feito ideia do que tinha acontecido naquele dia, mas sentia com certeza que tinha relação com o trabalho. E agora suspeitava que o algo que provocou aquele primeiro arrepio entre eles estivesse ligado a Vika. A simples ideia a enjoava. Ela precisava desesperadamente de ar fresco, precisava respirar fundo. Vou ao banheiro, sussurrou para sua amiga, começando a espremer-se entre os outros espectadores em direção à saída. Apenas seja rápida, murmurou Sveta. É assustador aqui sozinha. O filme realmente era intenso desde o começo, embora Olha mal percebesse. Ela não via nada além dos pensamentos disparados em sua mente. Agitavam seus sentidos e a abalavam até o cerne. Não esperava que doesse tanto. Talvez suspeitasse subconscientemente, mas não sabia ao certo. Queria soluçar até perder o fôlego. Mas teria que esperar até estar em casa, sozinha. Por enquanto, precisava se manter firme, ao menos pelo bem de Sveta. A amiga insistia há semanas para que saíssem juntas. Olha, saiu sem o casaco. Precisava refrescar o corpo e a alma. O ar frio a revigorou e cruelmente trouxe de volta memórias. Há muito tempo, sob a marquese desse mesmo cinema, em um dia de inverno como aquele, eles tinham se beijado como adolescentes, sem se importar com os olhares alheios. Devia ser o terceiro ou o quarto encontro. Ela nem lembrava exatamente. Já havia passado tanto tempo. Controle-se, ordenou a si mesma, retornando para dentro. Ficar doente 2 semanas antes do ano novo era a última coisa que precisava. Olha, foi ao banheiro lavar as mãos. Ou melhor, fazer o que sempre fazia em casa, mergulhar as palmas em água gelada e ficar ali por alguns minutos. Isso sempre a acalmava. Ela abriu a torneira, mas apenas água morna escorria. Nada do que precisava. Irritada, bateu a mão na pia e se virou bruscamente para sair. Vásia estava parado atrás dela, observando-a com uma intensidade quase dolorosa. "O que você quer?" perguntou ela, voz seca. Ele parecia tão perturbado quanto ela se sentia, mas não disse nada, apenas ficou ali, olhando fixamente. Aqueles segundos se arrastaram como uma eternidade. "Este é o banheiro feminino", apontou Olha. "Eu sei, te vi entrando. Eu queria..." "O que queria, Vácia? O que mais você poderia querer de mim? Vá embora!" A raiva dela explodiu diante da expressão dele, aquela que ela um dia adorara, diante do rosto familiar, dos ombros largos e fortes sob o suéter, da voz que soava íntima e estranha ao mesmo tempo, de tudo ao mesmo tempo. Ela tentou passar por ele, mas Vácia agarrou seu braço e a pressionou contra a parede com o corpo. "O que está fazendo? Solta!" exigiu ela. "Não consigo. Me desculpa", sussurrou ele, e então colou seus lábios aos dela como um homem morrendo de sede no deserto. Olha, sucumbiu à tentação, mas apenas por um instante. Ou talvez só tenha parecido um instante. Ela não sabia quanto tempo ele a beijou. Seu corpo traidor não obedecia. Seus lábios se derretiam sobre os dele. Com um esforço imenso, ela se libertou do abraço dele. "Você tem aquela Vika agora. Vai beijá-la", estalou ela, correndo para fora do banheiro. "Achou o lugar perfeito para isso? Que absurdo! Isto não é novela barata da TV, e não somos mais marido e mulher. Canalha!" Ela se foi, deixando Vácia parado contra a parede do banheiro feminino, atônito. Ele não entendia a si mesmo, não sabia de onde vinha aquela urgência. Fazia tanto tempo que não se viam, parecia que uma eternidade havia passado. Pela primeira vez, Vika havia convencido-o a ir ao cinema, e agora ele estava pagando o preço. Não queria se aproximar demais, não queria sentir o perfume familiar dela, que não mudara em anos, mas nunca se tornava cansativo, como se estivesse entrelaçado à própria essência dela.
Não queria ver o sorriso, nem o olhar ferido. Era demais. Ela parecia tão familiar, tão naturalmente dele, como se nunca tivessem se divorciado. Mas não, tinham, e fazia muito tempo. Sentado ao lado de Vika no cinema, ele não conseguia pensar em mais nada. A imagem de Olha se impunha diante dos seus olhos. Ele também sentiu o impulso de sair, respirar ar fresco e se acalmar. E então a viu. E tudo o que se seguiu se tornou um borrão. Ele nem sabia por que tinha corrido até ela. Aconteceu por si só. Talvez sempre tivesse desejado aquilo. Ao voltar para a sala, silenciosamente se felicitou por Olha ter vindo com uma amiga, e não com outro homem. Caso contrário, poderia ter enlouquecido de vez. E então percebeu. Ele havia vindo com Vika. Claramente, Olha fora dilacerada pelos ciúmes, ou talvez pela dor. Vácia sabia que toda a culpa era sua. Ele se lembrou daquele dia em que tudo começou, embora sob sua perspectiva tenha ocorrido de maneira diferente. O gerente do serviço de auto descobriu que Vácia tinha experiência com reparos e o enviou para dar uma renovada no escritório. Materiais haviam tido recém-comprados para renovar o espaço, livrá-lo do espírito persistente da era soviética. Há muito tempo planejavam aquilo, mas nunca chegavam a colocar em prática. Vácia entrou no escritório, ouviu atentamente todos os pedidos do chefe e estava pronto para começar quando a secretária elegante, Victória, apareceu, sorrindo, radiante, impecável. Mais cedo, Victória tinha passado correndo pelos corredores da oficina, erguendo delicadamente o nariz. Os rapazes não conseguiam tirar os olhos dela. Era linda, inegavelmente. E agora estava diante dele, oferecendo café, com um sorriso lento, convidatório. Ele mal percebeu suas palavras, tão hipnotizado estava por sua presença. "Café?" repetiu ela. "Sim, café. E me chama pelo primeiro nome. Não sou tão velho assim." Vika apenas sorriu. "Quantos anos você tem?" 42. "E você?" 33, respondeu. "E, de fato, o que eu estava pensando? Tudo bem, vou buscar o café. Já volto." Naquele dia, Vika parecia completamente diferente para ele, não como ele a tinha visto antes. Ela se mostrava leve, etérea, quase radiante, como um anjo de sorriso encantador e voz suave. Alguns minutos depois, voltou com 2 xícaras de café e alguns biscoitos. Sentaram-se na mesa do chefe, bebendo calmamente. Ela conversava sobre tudo e sobre nada, enquanto ele apenas ouvia, sorrindo, concordando de vez em quando. Sentia-se leve, despreocupado, como se todos os seus problemas tivessem desaparecido. O sol lá fora parecia brilhar mais forte. Passou o dia inteiro andando com um sorriso bobo na cabeça. Dirigiu-se para casa ainda sorrindo, sem conseguir se conter. Sentia-se como se não tivesse experimentado dias genuinamente bons há anos. Então Olha ligou. "Vácia, oi. Vamos comprar pepinos depois do trabalho amanhã? Eles vão estragar e não poderemos conservá-los." Não estou a fim de ir hoje, mas vamos amanhã. À primeira vista, o pedido parecia comum, mas de algum modo o trouxe de volta à realidade, tirando-o das nuvens e jogando-o no mundo mundano. Um desconforto sutil surgiu dentro dele. Talvez por isso ele não a tenha abraçado como de costume ao voltar para casa, e por isso pediu que ela levantasse a cabeça do seu ombro enquanto estavam no sofá. Era como se temesse que a presença dela pudesse roubar a leveza e a tranquilidade que ele havia desfrutado durante todo o dia. Tudo, de fato, mudara naquele dia, e ainda assim Vásia não culpava Vika, culpava Olha. Culpava-a por transformá-lo em um jovem sonhador, em um adulto permanentemente cansado e insatisfeito. Ele queria sentir-se vivo e jovem novamente, e redescobriu essa sensação no trabalho ao ver Vika, uma sensação que experimentou repetidamente enquanto reformava o escritório do chefe.
Vásia não tinha pressa em terminar os reparos. Não desejava voltar imediatamente à oficina, onde o cheiro de gasolina e óleo usado ainda permanecia. Ele apreciava o perfume de Victoria, saboreava o café com ela e conversava despreocupadamente sobre nada em especial. Vásia não fazia ideia de que sua esposa começava a suspeitar de algo, até que um dia ela finalmente o confrontou. Vásia, o que há com você? Ultimamente você está estranho. Ela perguntou isso 2 semanas depois que ele começara a passar mais tempo perto de Vika, tornando-se cada vez mais caloroso e próximo dela. Estou bem, você está imaginando coisas? Respondeu ele. Não, Vásia, não estou imaginando. O que está acontecendo? Insistiu ela. De onde você tirou essa ideia? Fingiu ignorância. É só uma sensação. Parece que você parou de me amar. Não consigo explicar, mas sinto isso. Você mudou. Frio, distante. Não me olha mais como antes. O que há de errado? Tudo está errado porque você não é ela. Ele pensou silenciosamente, mas em voz alta disse outra coisa. Olesca, você está imaginando. Está tudo bem, só estou cansado do trabalho. Cansado? Você nem me conta o que está acontecendo lá. Rebateu ela. Você muda de assunto, não me abraça, não beija mais como antes. Tenho feito umas reformas no escritório do chefe, admitiu ele. Olha, achou estranho. Por que ele nunca tinha mencionado isso antes? Suspeitou que a mudança tivesse alguma relação com o que acontecia, mas ainda não compreendia exatamente o que. Suas suspeitas começaram a se solidificar no dia em que o colega de Vásia, Sashka, apareceu. Ele comentou casualmente. Não te via há séculos. Você ficou todo cheio de si com essa reforma. Mal fala com alguém, exceto com a Vika. Eles acharam que Olha estava na cozinha e não tinha ouvido, mas ela tinha. Quem é Vika? Perguntou, entrando na sala de estar. É nossa contadora, respondeu Vásia, quase indiferente. Bonita? Pressionou ela. Só alta, peitinho pequeno, nada demais, acrescentou ele. Foi esse último comentário que chamou a atenção dela. Não era indiferença genuína, era forçada. Naquele instante, Olha sentiu que algo estava errado. Começou a perceber que tipo de peixe silencioso havia deslizado para o lago de seu desespero doméstico. Ela não fez escândalo na frente do convidado, mas a partir daquele dia passou a observar o marido com mais atenção. Os óculos cor-de-rosa que tanto amava precisavam sair. Agora viria tudo como realmente era, sem emoção. E de fato, em muitos aspectos, ela estava certa. O marido tornara-se quase indiferente. Ao tentar lembrar da última vez que foram íntimos, percebeu de repente, mais de um mês atrás, mesmo sendo algo que antes acontecia 1 ou 2 vezes por semana, sem falta. E sim, ela lembrava-se de ter feito convites, mas Vásia sempre citava cansaço ou simplesmente recusava. Em resumo, nunca correspondia. Ligando os pontos, Olha entendeu a verdade. Curiosamente, ela tinha certeza de que ele não havia sido fisicamente infiel. Muito antes do casamento, haviam prometido um ao outro que se algo assim acontecesse, não esconderiam, nem mentiriam, enfrentariam a verdade de frente. Olha suspeitava, porém, que a realidade era muito mais complexa. Ele não havia traído, mas havia se apaixonado por outra, e isso era muito pior. Olha não tinha provas, apenas suas suspeitas e sua intuição que não mais sussurrava, mas gritava. Ele a ama, não você. Ele ama ela. Ela nunca tinha visto essa Victoria pessoalmente, e nem sequer estava muito certa de que era ela, mas sentia de forma inequívoca que outra mulher existia em sua vida. Ela o odiava por isso, e ainda assim o amava.
Não se deixa de amar de repente alguém que você adorou por mais de 10 anos. Eles se conheceram antes dela completar 30 anos, se apaixonaram e decidiram se casar. Tudo parecia perfeito. Ela tinha uma filha de seu primeiro casamento. Ele tinha um filho de uma relação anterior. Não planejavam ter filhos juntos. E por que fariam? A vida já exigia atenção e cuidados suficientes. Eles simplesmente viviam juntos, se amavam, se apoiavam e enfrentavam os desafios lado a lado. Tudo parecia como deveria ser, até aquele dia em que tudo mudou. Olha, se viu diante de uma encruzilhada. Não sabia o que fazer. Seu marido não admitia nada, embora ela finalmente tivesse decidido perguntar diretamente. Vácia, diga-me sinceramente, você tem outra mulher? Eu não estou te traindo, respondeu ele, com a verdade na voz. E era verdade. Ele não havia dormido com Victoria. Apenas lhe mostrava atenção e gentileza, sem contar nada à esposa. Mesmo depois que a reforma do escritório terminou, continuaram a interagir, almoçando juntos, trocando mensagens, mas apenas durante o expediente. Quando estava em casa com Olha, Vika não escrevia para ele. Ele entendia que não seria apropriado. Mais precisamente, Vácia pedira que não o fizesse. Olha não sabia exatamente quais promessas ou confissões haviam passado entre eles, mas sentia onde a verdade residia, apesar das negativas do marido. Durante semanas, ela tentou reacender a conexão entre eles, sugerindo saídas, encontros. Às vezes ele aceitava relutantemente, mas parecia perdido, como se vagasse nas nuvens quando estava perto dela. Nem piqueniques no campo, nem viagens à beira-mar conseguiram aproximá-los. Após uma semana de férias, Olha percebeu, pela primeira vez, que eles não haviam sido íntimos nenhuma vez durante toda a viagem. Comportaram-se como um casal de idosos nos seus 80 anos, aparentemente visitando o mar apenas para molhar os pés e sentir o sol. Dominada por uma tristeza profunda, quase cósmica, ela mal conseguia se conter. Vácia deitava-se no sofá enquanto ela desfazia os cachos da mala, como se nada tivesse mudado. Ela sentou-se ao lado dele e perguntou, com a voz trêmula: Vácia, diga-me sinceramente, você quer o divórcio? Inesperadamente, ele olhou para ela com a mesma exaustão e melancolia nos olhos e respondeu: Sim, eu quero. Olha, não podia acreditar no que ouvia, mas sabia que tinha escutado corretamente. Decidiu não pressionar pelos motivos, temendo que isso a ferisse ainda mais. Ela nem havia terminado de desfazer a mala, então rapidamente empurrou outros pertences para dentro, arrumou algumas bolsas e se mudou para o apartamento de sua falecida mãe. A sua filha, Kátia, ficaria com a outra avó e deveria permanecer lá até o final do verão, quando as aulas recomeçariam. Ainda restavam 2 semanas de férias. Olha, esperava que esse tempo fosse suficiente para chorar, sofrer e se recompor. Ao deixar o apartamento onde vivera com Vácia por longos 10 anos, Olha ainda esperava, em silêncio, que ele mudasse de ideia, que tentasse impedi-la, mas ele não fez nada disso. Limitou-se a dizer: desculpe. Beijou-a na bochecha e se foi. Nos primeiros dias, parecia que sua vida tinha acabado. E quando soube que o marido havia dado entrada no divórcio, quase perdeu a sanidade. Era difícil acreditar que tudo aquilo estivesse realmente acontecendo. O que tornava tudo insuportável era o fato de que nunca tivessem conseguido ter uma conversa sincera, verdadeira. Talvez, se ele tivesse confessado tudo, ela pudesse ter ao menos um alívio mínimo, mas ele não lhe concedeu sequer isso.
Tudo o que restava era se torturar com suposições semanas a fio, até que a dor enfim se tornasse um pouco mais suportável. E justamente quando parecia que ela começava a retomar o equilíbrio, viu-o de repente naquele cinema, de braços dados com aquela ratazana. A fúria que varreu Olha naquele instante era indescritível. E aquele beijo? Ela não conseguia compreender por que ele havia feito aquilo. Ele realmente acreditava que poderia se aproximar dela e fazer o que bem entendesse? Quem ele pensava que era? Olha, queria vingança. Estivera sozinha por meses. Não, ela não esperava que ele voltasse, apenas não queria começar um novo relacionamento. Primeiro precisava se recuperar do antigo, e agora parecia que chegara a hora. Hora de abandonar o manto de freira do luto e reaparecer no mundo. Hora de lutar novamente. 2 rapazes bonitos estavam sentados perto delas na sala. Pareciam um pouco mais jovens que Olha e Sveta, mas nenhuma das garotas ligava. Olha mesma começou a conversa, brincando, sorrindo. Então não foi surpresa quando os rapazes propuseram ir a um café juntos depois do filme. Sveta não se opôs. Na verdade, aprovou totalmente. O filme de terror e a comédia terminaram quase ao mesmo tempo. Vácia estava pegando suas coisas no guarda-roupa quando Olha se aproximou, acompanhada da amiga e de 2 rapazes aleatórios. Um deles tentava, discretamente, segurar a mão da ex-esposa, mas ela desviava com habilidade. Vácia sorriu sozinho, lembrando-se de como há muito tempo ela também não lhe deixava segurar a mão. E então a percepção o atingiu. Foi assim que tudo entre eles começou. O pensamento o fez sentir náusea no fundo da alma. Quis socar aquele garoto bem no queixo quadrado e convencido que se esticava num sorriso arrogante. Tentou não demonstrar nada, e Olha fingiu que nem se conheciam. Aquilo o enfureceu ainda mais. Vácia ajudou Vika a vestir seu novo casaco de pele. Depois pegou-a pela mão e praticamente a arrastou até o carro. Ela falava sem parar, aparentemente incapaz de fechar a boca. E de repente, Vácia lembrou-se de que aquela característica um dia o havia encantado profundamente. Ela falava tanto e ele adorava aquilo. Olha, por natureza, sempre fora reservada. Detestava conversas fúteis, mas, quando falava, suas palavras valiam a pena. Para ele parecia impossível alguém ser tão contido. Às vezes aquilo o frustrava. Por vezes ele se perguntava se aquele silêncio significava vazio ou desinteresse. Ele sabia que aquilo não era bem verdade. Ela sempre fora quieta, é verdade, mas antes de conhecer Vika, isso lhe parecia perfeitamente natural. Agora, sentado no carro, ele lutava contra a vontade crescente de pedir que Vika ficasse em silêncio por apenas 10 minutos, só para poder ouvir os próprios pensamentos. Mesmo assim, permaneceu calado. Apenas não a escutava mais com a mesma admiração de antes. Não, Vika não se mudou para o apartamento dele logo após o divórcio. Talvez ela tivesse percebido que a separação acontecera por causa dela, ou talvez estivesse apenas fingindo não saber. Às vezes era impossível decifrá-la. Vácia havia se esforçado muito para deixar de ser apenas um amigo aos olhos dela. Eles só começaram a namorar alguns meses depois que ele finalmente ficou livre. Vika era extremamente exigente. Amava presentes caros e Vácia nunca dizia não. Aquele casaco de pele ele comprara apenas uma semana antes. Havia também um anel de ouro com um pequeno diamante, vários vestidos, bolsas, botas.
Vika nunca hesitava em pedir nada. Adorava arrastá-lo para longas maratonas de compras. Como uma garota mimada, apontava para o que queria e dizia: "Eu quero." E ele obedecia, comprando tudo. Seria Vácia algum tipo de sugar daddy? Nem de longe. Ele trabalhava como mecânico de automóveis. Ganhava bem o suficiente, mas definitivamente não o bastante para sustentar o luxo daquela nova e falante beleza. No começo, gastou todas as economias de anos. Depois, acabou precisando de um cartão de crédito. Ele vivia esperando o momento certo para conversar com Vika e explicar que os gastos estavam se tornando insustentáveis. Mas bastava que ela olhasse com aquela ternura provocativa, aquele brilho travesso sob os longos cílios postiços, que ele esquecia de tudo. Sim, Vika fazia o seu coração cantar e o seu corpo estremecer. No início, estar com ela parecia fácil, leve, confortante, mas aos poucos ele começou a perceber o quanto sua presença também podia ser cansativa. Ele acreditava que, cedo ou tarde, aquele fluxo interminável de histórias banais, sobre tudo e sobre todos, teria que acabar. Mas esse fim nunca chegava. E, além disso, havia o problema financeiro. Aos poucos sua mente foi clareando. Desse jeito, ele iria à falência antes que ela concordasse em morar com ele. Parecia que encontrar a ex-esposa no cinema havia funcionado como um prisma, obrigando-o a enxergar sua nova vida por um ângulo diferente. E ele não gostou muito do que viu. Vika não demonstrava nenhum desejo real de viver com ele, embora nunca dissesse isso abertamente. Apenas repetia que ainda não se conheciam o suficiente. Tinha seu apartamento de um quarto, alugado, mas confortável, em um prédio novo, espaçoso, com acabamentos caros e imóveis modernos. Ele só o conhecia pelas fotos do Instagram dela. O lugar claramente não era barato. Mesmo assim, Vácia nunca questionou como ela conseguia pagar com o salário que tinha. Supunha que os pais ajudassem, embora ela jamais tivesse confirmado. "Você não tá me ouvindo?" Vika disparou, cortando seus pensamentos com irritação. "Tô ouvindo, gatinha, tô ouvindo." "Ah, é? Então o que eu acabei de dizer?" Vácia tentou lembrar, mas sua mente estava completamente vazia. "Tá bom, desculpa, eu me perdi aqui nos meus pensamentos. Então, o que você estava dizendo mesmo?" "Tanto faz." Ela fez um biquinho. Depois, após uma breve pausa, acrescentou: "Tô com fome." "Você acabou de devorar um balde inteiro de pipoca sozinha," ele comentou, surpreso. "E daí? Tô com fome. Vamos comer alguma coisa." De fato, Vika adorava comer. Apesar de extremamente magra, conseguia consumir o suficiente para alimentar 2 homens adultos. No começo, Vácia achava isso adorável, quase engraçado. Mas depois de semanas pulando de um café para o outro, de um restaurante para o próximo, ele começou a perceber que jantar em casa era infinitamente mais barato. Simplesmente não havia espaço para ela ali. Além disso, ela jamais queria parecer ficar em casa cozinhando algo gostoso. Preferia sair, circular, experimentar lugares novos. Não era que ele fosse mão de vaca, nada disso. Mas ao olhar a conta, percebia que aquela mesma quantia sustentaria sua alimentação por uma semana inteira. E nesses momentos, uma leve melancolia o invadia, sobretudo porque sabia que Vika frequentava cafés 3 ou 4 vezes por semana, às vezes mais. Ela não tinha o menor interesse em cozinhar. E apesar de já ter passado muitas noites com ele, nunca o convidara para ir ao apartamento dela. Depois do cinema, Olga e Sveta seguiram para um café com seus novos conhecidos. Os rapazes eram animados,
conversavam com entusiasmo, mostravam fotos e vídeos divertidos do TikTok, faziam de tudo para manter o clima leve. Olga sorriu bastante naquela noite. Gostou do passeio, apreciou a companhia, mas sua mente estava presa em um único pensamento. O ano novo estava chegando e ela ainda não tinha pepinos bons para a salada Olivier. Tecnicamente, ela tinha pepinos, mas estavam no apartamento de Vácia. Na correria da mudança, ela não levara seus conservas de inverno, embora tivesse preparado vários durante o verão. E Vácia, claro, não se deu ao trabalho de levá-los até ela. Ela imaginava aquela garota magricela devorando seus pepinos, preparados segundo a antiga receita da avó, mastigando junto outras conservas feitas com tanto carinho. A simples imagem a deixava enjoada. E sim, doía. Tanto tempo, tanto esforço, tanto dinheiro investido, e agora tudo esquecido naquela casa que já não era mais a dela. No caminho de volta para casa, dentro do táxi, Olga não conseguia pensar em outra coisa. Era quase uma obsessão. Um par de taças de vinho começaram a sussurrar no seu ouvido. Vai lá, busca o que é seu. Cedeu a um impulso e mandou uma mensagem para Vácia. Quero pegar meus pepinos e os outros potes. Você pode trazer? A resposta foi seca. Se você quer, venha pegar. Foi desagradável de ler. Mas Olga não tinha ideia do que acontecia na casa dele, ou na cabeça dele. Depois do cinema, Vácia levou Vika a um café perto do apartamento. Os dois dividiram uma pizza enorme e esvaziaram uma garrafa de vinho. Depois, ele a convidou para ir até a casa dele. Decidido, aquela noite seria diferente. Era hora de ter uma conversa séria. Aquilo não podia continuar. Ele estava cansado de se sentir como uma carteira ambulante útil apenas para financiar os caprichos dela. Vic, você sabe cozinhar? Ele perguntou de forma casual, quase despretensiosa. Sei, mas eu detesto, ela respondeu com um sorriso. E para que eu precisaria cozinhar se posso simplesmente comer fora? Bom, às vezes dá vontade de comer algo feito em casa, ele murmurou. E é exatamente por isso que existem restaurantes de comida caseira. Eles fazem tudo uma delícia. Mas em casa sairia muito mais barato. Vika começou a perceber para onde aquela conversa estava caminhando. Vaz, você sabe que minhas mãos delicadas poderiam ser usadas para coisas bem melhores. E não só minhas mãos, ela disse com um sorriso provocante, decidida a mostrar exatamente o que queria dizer. E mostrou. Sim, ele adorava aquela parte do relacionamento. Embora, mesmo ali, não conseguisse evitar compará-la com a ex-esposa. Antes, não pensava nisso. Apenas aproveitava. Mas Vika era completamente diferente. Ela gostava de receber muito mais do que dar. Ulha, ao contrário, gostava das duas coisas, de dar e receber. Algumas das coisas que antes o enlouqueciam na cama com a ex-esposa agora existiam apenas como lembrança distante. E, curiosamente, ele se perguntava por que só agora começava a pensar nisso. Talvez por causa daquele encontro com Ulha. Maldita hora! Teria sido melhor se nunca tivesse acontecido. Amor, a gente precisa conversar. Faz tempo que quero falar sobre isso. Ele disse segurando Vika nos braços. Então fala. Você sabe que eu não sou um milionário, né? Claro. E daí? Eu gosto de você exatamente como você é. Isso é ótimo, claro, mas se continuarmos gastando desse jeito, vou acabar tendo que vender meu apartamento, entende? Não entendo muito bem. Tá dizendo que eu gasto demais com você? Ela perguntou surpresa. É, exatamente isso que eu tô dizendo. Talvez a gente precise segurar um pouco os nossos apetites. Você quer que eu cozinhe pra gente sair menos? Ele perguntou.
Sim, acho que não seria tão ruim. Você concorda? Vika ficou em silêncio por um instante, como se buscasse uma saída elegante. E em sua mente encontrou um compromisso. E se você cozinhasse? Ela sugeriu alegremente. Você tá falando sério? Ele retrucou. Claro, o marido da minha amiga é chefe. Ele cozinha tão bem que ela até engordou uns quilinhos. Vika começou a entrar em mais uma de suas histórias intermináveis, acreditando que cada uma provava um ponto importante. Vassili quase não ouvia, apenas observava, tentando entender como se tinha metido naquela situação. Foi então que uma mensagem de Olha chegou. A irritação explodiu dentro dele, e ele respondeu sem pensar. Naquela noite, Vika não ficou. Diferente de outras vezes, decidiu voltar para o próprio apartamento. Despediu-se com um simples boa noite. Você vai me convidar para ir à sua casa algum dia? Ele perguntou enquanto ela já se afastava. Um dia, ela respondeu com um sorriso malicioso, entrando no táxi que a aguardava. Sábado chegou. Como de costume, Vika avisou que iria visitar os pais, deixando Vassili entregue a si mesmo. À noite, ele lembrou do pedido da ex-esposa e decidiu que finalmente era hora de lidar com aqueles potes que ocupavam espaço na despensa. Até aquele dia, ele não conseguira tocá-los, como se ainda pertencessem a outra pessoa. Pegou uma sacola grande e começou a enchê-la com os frascos. Bastou um olhar para os seus picles favoritos para que a sua boca se enchesse de água. Decidiu guardar 2 potes para si. Queria preparar a salada Olivier no ano novo. Ele tinha visto a esposa fazer aquilo tantas vezes, não parecia difícil. Logo, mais alguns potes de legumes, aqueles que ele sempre quis experimentar, juntaram-se aos picles na prateleira. Uma sacola não bastou, então ele pegou outra. Eram pesadas, muito pesadas, mas ele conseguiu carregar tudo até o carro. Depois, enviou uma mensagem para ela. "Tô indo! Trazendo os potes!" Olga já tinha quase perdido a esperança de recuperar seus preciosos picles, abandonados naquele apartamento. Por isso ficou radiante ao receber a mensagem do ex-marido. E com o ano novo tão perto, o timing não poderia ter sido melhor. Ela estava terminando a limpeza quando a campainha tocou. "E aí, pediu entrega a domicílio?" Ele brincou, sorrindo. "Ah, sim," ela respondeu, fria, educada, contida. Vassia colocou as 2 sacolas enormes ao lado do armário e sentou-se no banco do hall para recuperar o fôlego. Olga estava exatamente como ele lembrava. Suas leggings rosa favoritas abraçavam cada curva com perfeição, combinadas com uma camiseta antiga dele. Ela sempre gostara de usá-la em casa. Agora, naquela sala, parecia mais quente, mais íntima, quase familiar demais. "Então, vai ficar sentado aí até quando?" Ela provocou. "Alguém não tá te esperando?" "Só queria pegar minhas sacolas." Claro que ele não precisava delas naquele instante. Ele só queria prolongar a visita, nem que fosse por 1 minuto, para olhar mais uma vez como aquelas leggings rosa moldavam seu corpo. "Certo," ela concordou, começando a descarregar os potes. Olga já havia liberado espaço no armário velho do corredor, esvaziando as 2 prateleiras de baixo. Cada vez que ela se inclinava para pegar um jarro, o coração dele dava um salto, e outras partes também reagiam, tão inevitáveis quanto involuntárias. "Se você ajudar, vai mais rápido," Olha sugeriu. "Aqui tá ótimo," ele respondeu com um sorriso torto. Ela não entendeu de imediato, mas segundos depois caiu a ficha. "Você tá olhando para minha bunda, né?" "Tô. E isso não é proibido?" "É, você já tem outra pessoa. Olha para ela, não para mim." "Verdade. A outra é magra feito um palito,
Mas esse agora é seu problema. Olga sabia exatamente onde atingir. Ela lembrava o quanto ele venerava o corpo dela. Quando engordou um pouquinho, ele parecia gostar ainda mais, sempre elogiando suas curvas. Agora, ao que tudo indica, ele tinha desenvolvido uma afecção por concavidades. A ironia disso a fez rir baixinho. Ela percebeu que seria ridículo tentar se cobrir, por pudor, como se devesse ocultar o corpo só para evitar que ele olhasse. Ridículo. E, além disso, ela nem possuía um véu para isso. Olha, estava quase terminando de guardar os potes quando um pequeno gatinho sonolento saiu da sala, espreguiçando-se. Ué, e quem é esse? Vácia perguntou surpreso. Achei que depois do nosso jorico você não fosse querer mais gatos, ele comentou. Eu também não queria, ela confessou. Mas vi esse coitadinho na rua, sujo, tremendo e sofrendo, e não consegui simplesmente passar direto. Vácia pegou o gatinho no colo e deu um beijo carinhoso em sua testa. Ele também amava gatos. Tem vermes, disse Olha, enquanto o gatinho se esfregava no ouvido dele. Mas logo em seguida o colocou no chão, com uma expressão surpresa. Tô brincando, acrescentou com um sorriso malicioso. E você ainda cai nessa, como uma criança. Ele estalou a língua com uma leve irritação, embora no fundo tivesse realmente acreditado nela. Por um instante, perdera a compostura, esquecendo o quão astutas suas brincadeiras podiam ser. Claro, conhecendo Olha, deveria ter suspeitado que ela já cuidara de pulgas e vermes. Afinal, aquele não era o primeiro gato da casa. Qual é o nome dele? Ele perguntou. Não tem nome. Ele vem e vai como quer. Sério? Marisol. Uau, disse ele, controlando a surpresa. E o apelido? Masca. Ah, entendi. Olha, terminou de guardar os potes, dobrando as 2 sacolas em uma só, e entregou a ele. Pode levar, e nem pense em me oferecer chá. Eu não tenho nenhum. Ah, claro. Sem água quente, sem chaleira elétrica, sem açúcar, nada, provocou ele. É porque você é do tipo que diz, me dá chá ou fico a noite inteira, rebateu ela brincando. Bem, ficar a noite inteira é exagero, mas certas outras coisas eu não recusaria, disse ele com um sorriso malicioso. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer, mas não cederia tão facilmente. E a sua consciência não te incomoda? Por que estou surpreso? Não era assim comigo? Não, não era igual, respondeu Vácia com firmeza, endireitando-se. Nunca te traí enquanto éramos casados. Claro, você só se apaixonou por outra. Vácia se aproximou, o olhar pesado e lento, antes de soltar um pequeno sorriso cúmplice e sabendo. Sabe, sussurrou perto de seu ouvido com voz suave e tensa. Às vezes sinto que nunca parei de te amar, e nunca vou parar. As palavras, ditas com tanta intimidade, tiveram exatamente o efeito que ele desejava. A expressão de Olha mudou, e ele soube imediatamente o que aquele olhar significava. Desejo. Desejo humano, puro, totalmente desconectado de qualquer necessidade trivial. Eu te quero, murmurou ele, aproximando-se ainda mais. Não, sussurrou ela, tentando afastar suas mãos da cintura, mas já era tarde. Menos de meia hora depois, eles estavam juntos na cama dela, tentando processar o que acabara de acontecer. Vácia se sentia familiar e estranho ao mesmo tempo, como se estivesse diante de algo que conhecia, mas também parecia distante. No fundo, Olha se repreendia por deixar que ele despertasse uma paixão adormecida há muito tempo. Mas, por outro lado, fazia tanto tempo que ela não estava com um homem. Você gostou? Ele perguntou, olhando para o teto. Sim, e você também gostou, mas faltou algo. Olga sabia exatamente do que ele falava, e aquilo a divertia. Se você quer dizer certos privilégios, esses são exclusivos para o marido, então, azar seu. Mas eu ainda sou seu marido, mesmo sendo o ex, começou ele. Palavra-chave, ex. Nem precisávamos fazer isso de qualquer forma.
Concordo, mas senti sua falta. Eu não planejei isso, só que quando te vi naquela leggings não consegui pensar em mais nada. Então, compre seus próprios macaquinhos de mão, provocou ela sorrindo maliciosamente. Macaquinhos de mão, murmurou ele com um sorriso amargo. Mas parece que eu sou seu macaquinho de mão. Parabéns então, disse ela brincando. Parabéns por quê? Você trocou o papel de marido amoroso pelo de macaquinho de mão, respondeu ela puxando a camiseta para trás. Acho que você deveria ir logo. Vou, mas vamos conversar um pouco mais. Ainda não falamos nada. Ou você não quer? Olha olhou para o ex-namorado nu e deitado na cama dela e sorriu. Tudo bem, vamos conversar, mas se cubra, sugeriu cobrindo com um cobertor fofo. Vácia fez uma pausa, depois disse. Sabe, nem lembro da última vez que nós fizemos amor. Olga apenas bufou, com leve ironia. Isso foi há muito, muito tempo. Vamos, nem se passaram 6 meses, eu acho. Ah, não, já faz muito mais que isso, disse ela, o sorriso carregado de ironia. Como assim? Perguntou ele. Olga sorriu estranhamente e revirou os olhos, um gesto que usava sempre que ia dizer algo que ele não queria ouvir. Que tal o que acabamos de fazer agora? Perguntou. Bem, isso... Sim, isso. Mas isso não é fazer amor. Isso é só sexo. Definitivamente não é amor. Que bobagem. Nunca é só sexo. É muito mais que isso. Não, Vácia. Quando você faz amor, é completamente diferente. Lembra como era quando nos conhecemos? Tudo era diferente. Cada parte do nosso corpo importava. Mãos, pés, dedos, ombros, pescoço. Explorávamos um ao outro por completo. Podíamos nos beijar por muito tempo, olhar nos olhos, antecipar o que o outro queria ou simplesmente perguntar. Mas quando é feito mecanicamente, em silêncio, sem contato visual, ignorando todos os pequenos detalhes, isso é só sexo, nada a ver com amor. Vácia ficou em silêncio. De certa forma, ela tinha razão. Antes era diferente, mas, com o tempo, tudo mudara. Ele se perguntava o porquê, mas nenhuma resposta vinha à mente. Tudo bem, então... Nem lembro da última vez que fizemos assim, de verdade, admitiu ele. Olga fez uma pausa, tentando se lembrar, e depois sorriu levemente. No início do verão, fomos pescar com Dimka e Natasha. Os peixes não estavam mordendo, então fomos dar uma volta. Ah, sim? Sério? Nenhuma vez depois disso? Sim, respondeu ela, suavemente, com uma ponta de tristeza. Olga, por que tudo acabou assim? Estou aqui, deitado, olhando para você e simplesmente não entendo. Olga não conseguiu conter uma risada. Embora não fosse de alegria, tinha um tom de melancolia. Está me culpando? Não me diga que a culpa é minha, disse ela com uma ponta de mágoa na voz. Mas você foi quem sugeriu o divórcio. Você está falando sério? Perguntou ela magoada. Não, desculpa. Eu sei que a culpa é toda minha. Só que eu não entendo. Então, pelo menos responda uma pergunta para você mesmo. Que pergunta? Por que você decidiu que ela era melhor do que eu? Pode me dizer também se quiser. Vácia permaneceu em silêncio, olhando para ela com tristeza, hesitando em admitir a verdade. Então lembrou-se de que fora ele quem sugerira esta conversa desde o início. Veja, ela era tão leve, tão aérea, sempre tagarelando, sempre contando histórias. Talvez naquele momento da minha vida eu precisasse disso. Em casa, você sempre foi tão séria, tão focada. Ultimamente, quase não falávamos mais.
Era impossível arrancar uma palavra sua, só o essencial. E ainda assim, ela estava sempre conversando, rindo. Talvez aí esteja a raiz de tudo. Vamos, Vácia, o que você acha por que paramos de nos falar? Não faço ideia, admitiu ele sinceramente. Porque sempre que eu começava a te contar sobre o meu trabalho ou coisas que me interessavam, você interrompia e mudava de assunto. Aconteceu tantas vezes que simplesmente parei de compartilhar. É frustrante, sabe? Quando alguém pergunta como foi meu dia e depois se recusa a ouvir. Olga, você sabe que os homens não se interessam muito por seus pequenos aborrecimentos no trabalho ou por suas novas receitas, disse ele tentando amenizar. Olga sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso, e ela o olhou diretamente nos olhos. O seu olhar carregava uma dor silenciosa. Então, você acha que eu passei anos ouvindo com entusiasmo carburadores, escapes e rolamentos? Ou que quando você chegava em casa do trabalho, me contava algo realmente interessante? A reprovação na voz dela não passou despercebida. Vácia fez uma pausa, percebendo que ela tinha razão. Ele poderia falar por horas sobre trabalho, e ela sempre ouvia. Mas por quê? Aquela parte ele nunca conseguira compreender. E por que você me ouvia? Perguntou ele em voz baixa. Por que, Vácia? Eu te amava. Queria saber o que você fazia quando não estávamos juntos, o que te movia, o que você vivia e respirava, mas você não se importava, concluiu ela. Então, eu realmente sou um idiota. Sim, e na verdade estou curiosa, disse ela com um leve sorriso. Você disse que ela estava sempre tagarelando. Sobre o quê? Algum gossip feminino trivial? Ou eram assuntos de importância cósmica? Conversas tão profundas que eu nunca poderia compreender. E se não eram, por que era interessante ouvi-la e não a mim? Não sei. Eu sei, disse ela. E quer saber por quê? Porque, como centenas de outros, você simplesmente não sabe valorizar a quieta felicidade doméstica. Você ficou inquieto, precisava de aventuras, novas conquistas. Foi assim que pareceu para mim. E agora, me diga, você é feliz? Está satisfeito com sua vida do jeito que é? Vácia caiu em silêncio. Ele esperava que a conversa fosse um passeio pelas lembranças sobre a alegria que um dia compartilharam juntos. Ele não queria admitir, mas ultimamente se pegava cada vez mais arrependido de ter se envolvido com Vika. Na verdade, antes daquele encontro no cinema, ele nem sentia tanta falta assim de Paola. Então, descobriu que não era apenas um idiota, mas também era egoísta. Você é mesmo especialista em se rotular, provocou Olha com um leve sorriso. E tem uma outra coisa que eu quero saber. Tudo bem, nos separamos, mas você lembra que minha filha morou conosco todos aqueles anos? Talvez ela não te amava como pai, mas vocês se tornaram amigos. Então a pergunta é, em todos esses meses, passou pela sua cabeça ao menos ligar para ela e perguntar como ela está? Você simplesmente apagou alguém da sua vida que também te amava. Vácia desviou o olhar, envergonhado. De fato, ele nem havia pensado em ligar para Kátia para saber como ela estava, embora sempre tivessem sido próximas, mas como amigos, na verdade. Claramente, ele não antecipou muito quando concordou com o divórcio. Mas você também não ligou para o meu Vitalik, não é? Então, por que esses julgamentos? Retrucou Olha. Ainda nos comunicamos no VK como antes. Ele nem sabe que nos divorciamos. Completou ela. Vácia estremeceu ao pensar no filho. Realmente, ele ainda não havia contado a ele sobre o divórcio. O menino deveria passar o Natal com ele. A mãe prometera que ele ficaria uma semana. E Lenka também não tinha sido informada sobre seu novo estado civil. Você fala com ele, Vácia? Sim, como sempre. Decidi que você deveria explicar a ele pessoalmente por que nos separamos. Apenas dizer que você parou de me amar não seria suficiente. E o que ele te escreve? A mesma coisa de sempre. Ele se pergunta por que você não responde mais com mensagens de voz, sempre envia saudações.
Normalmente o Vitalik mandava várias fotos engraçadas. Olha, mostrava essas fotos ao marido quando ainda moravam juntos. Se algo era especialmente engraçado, o pai explicava com sua voz exatamente o que o havia feito rir. Parecia algo pequeno, mas eram esses gestos que mantinham a conexão viva, especialmente à distância. Vácia não tinha ideia de que Olga ainda mantinha contato com o filho. Tentou se lembrar de como ela conseguira se aproximar dele, considerando que raramente se viam, mas não conseguiu. E a Katiusha, está bem? Primeiro ano é difícil, né? E o dinheiro está dando? Perguntou ele, aparentemente preocupado, sem pensar. Tão atencioso, Vácia, respondeu ela com uma ponta de ironia na voz. E ainda assim, você não pensou nisso todos esses meses, nenhuma vez. Fiquei sem marido, tive que sair do apartamento onde vivi tantos anos. Ajudei pessoalmente a reformá-lo e, aliás, comprei bastante coisa para ele. E agora, de repente, você me pergunta se temos dinheiro suficiente? Vácia imediatamente se arrependeu de ter sugerido a conversa. Naquele dia, quando ela saíra com suas malas, ele praticamente havia apagado Olga e todo o passado que compartilharam de sua mente, e raramente se preocupava em imaginar como ela vivia sem ele. Uma onda de vergonha o atravessou. Ele odiava esse sentimento que corria por suas veias. Queria nunca ter iniciado aquela conversa. Tá bom, você tem razão. Eu sou um idiota, um canalha e um egoísta, disse, puxando a calça. Acho melhor eu ir embora. Sim, acho que é melhor mesmo, concordou Olga. Ela sentou-se na cama, olhando para o lençol liso como se examinasse um padrão, embora não houvesse nada ali. Minutos atrás ela sorria. Agora parecia sombria, quase retraída. Vácia não pôde evitar sentir-se culpado. Naquele instante, Vika ligou. Ele sabia que se não atendesse, ela o importunaria depois com perguntas. Por hábito, colocou a chamada no viva voz, pretendendo encerrar rápido. Mas o telefone travou, e Olga acabou ouvindo parte da conversa. Oi, querido. Tô a caminho de casa. A mamãe mandou uma torta para você. Sua favorita, de frango com cogumelos. Desculpa, cheirava tão bem e minha viagem foi tão longa que acabei comendo. Pois comeu então, tudo bem. Eu tô um pouco ocupado agora. Te ligo depois. Ah, ocupado. Tá, então serei rápida. Pode pedir um táxi para a estação às 22 horas, por favor? Não tenho dinheiro no meu cartão. Você vai pedir ou quer que eu peça? Não, tudo bem, eu peço. E desligou. Virou-se para Olga. Ela ria. Primeiro baixinho, para Vika não ouvir, e depois, de repente, soltou uma gargalhada completa. Querido, a mamãe mandou a torta. É muito boa, mas eu comi toda. Disse entre risos. Você é mesmo o macaquinho de estimação dela? Não gostei nada da reação dela. É só uma torta, murmurou, franzindo a testa. Estou começando a achar que tudo isso foi um grande erro. Ah, claro que foi, desde o começo, concordou Olga, sorrindo, mas seu sorriso não tinha calor algum. Então por que você concordou? Ela pausou, ponderando se deveria dizer a verdade, mas finalmente decidiu falar honestamente. Tá bom, vou satisfazer seu ego pela última vez. Eu simplesmente quis. Pensei muitas vezes em quanto tempo passou, mal lembro como éramos juntos, tanto tempo se passou que esqueci, e eu queria lembrar. Você lembrou, é? E depois? Agora entendo que realmente precisava disso. Pense nisso como um sexo de despedida, se quiser. Precisava para finalmente perceber que estou livre, que você não tem mais nenhum poder sobre mim. Pensei que derreteria ao seu toque, mas não, nada mudou. Tudo parecia o mesmo, automático quase. Bem, participamos os dois, então não culpe somente a mim. Não estou culpando ninguém, só queria conferir uma coisa. Olga sorriu levemente, lembrando-se que pouco antes dele chegar, trocara o velho moletom pelas leggings rosa. Aquela combinação sempre funcionava antes, e desta vez não foi diferente. Talvez nem ela mesma entendesse completamente o porquê. Talvez fosse subconsciente.
Teria sido para testar se estava certa ou errada? Eu não te entendo. Vácia começava a perder a paciência. Sabe, continuou Olga, a voz baixa, firme, quase quebrando-se de emoção. Nós, mulheres, muitas vezes construímos o amor inteiramente na nossa mente. Às vezes parece que, mesmo que nada esteja perfeito agora, tudo vai mudar no futuro, que nossos maridos vão se tornar mais ternos com o tempo, mas eles continuam os mesmos, frios como pedras de granito, não apenas no coração, mas por completo. Convencemos-nos de que um dia nos amarão sinceramente, e em vez disso, começam a olhar para o lado em busca de emoções, assim que surgem os primeiros fios de cabelo branco, esperando que a vida magicamente melhore. Mas não melhora. Ela simplesmente permanece parada. E sabe por quê? E por quê? Vácia perguntou, irritado. Por que o homem ao seu lado não é aquele de que você realmente precisa? Então agora, de repente, eu não sou mais o certo. Sim, exatamente. Talvez eu precise de alguém mais sensível, alguém que não enterre suas emoções, que não esconda seus pensamentos, alguém capaz de amar tanto espiritualmente quanto fisicamente. E, sinceramente, estou feliz por termos dormido juntos e conversado hoje. Finalmente percebi que não perdi tanto quanto pensava. Agora me sinto mais leve. Vácia murmurou ressentido. Fico feliz por você. Sem dizer mais nada, calçou os sapatos e saiu. Olha se sentou no sofá e ligou a televisão. Ela ainda precisava lavar o chão, mas, de repente, a vontade de limpar desapareceu completamente. O que ela realmente precisava era descansar e repensar tudo. Ela não havia mentido para Vácia, realmente se sentia mais leve. Por semanas se culpava pelo fim do casamento, por não ter se esforçado o suficiente para salvá-lo, por não ter sido uma esposa suficientemente boa. Agora finalmente entendia. Não havia nada de errado com ela. A verdadeira questão era o que havia de errado com ele. Ela também percebeu outra coisa, algo importante. Mesmo que quisesse voltar para o ex-marido, isso nunca funcionaria. Não havia volta. De alguma forma, a suspeita e a desconfiança a corroeriam por dentro, lentamente, até consumir qualquer possibilidade de reconciliação. De repente, Olha sentiu uma necessidade urgente de se purificar. Foi ao banheiro e deixou a água lavar a última hora de sua vida como se pudesse limpar não apenas seu corpo, mas também a alma. Quando saiu, sentiu-se inesperadamente leve, como se todos os dias preenchidos por tristeza, dor e autotortura simplesmente tivessem se dissolvido. Tudo havia desaparecido. Enquanto isso, Vácia voltou para casa de mau humor. Tinha completamente esquecido o pedido de Vika, não tinha ido até lá, nem chamado um táxi. Sentiu vontade de afogar todas as palavras de Olha em algo forte e fez exatamente isso. Quando Victoria ligou, ele já havia bebido bastante. Vácia, você chamou o táxi. Qual é a placa do carro? Qual placa? Você esqueceu completamente. Sabe de uma coisa, Vika? Você não é mais criança. Eu não sou sua babá nem sua motorista. Chame o táxi você mesma. Tá bom, respondeu ela, ofendida, e desligou na hora. Meia hora depois, Vácia começou a se arrepender da resposta ríspida. Queria se desculpar, mas Vika não atendia. Sem outra opção, chamou um táxi e foi até ela. Ele finalmente decidiu descobrir o que ela vinha escondendo dele há tanto tempo. 15 minutos depois, estava do lado de fora do prédio dela. Um homem saía e segurou a porta para ele. Vassilin entrou no elevador e subiu para o 5º andar, apertando o botão com as mãos trêmulas. Chegando à porta, tocou a campainha. Música ecoava do apartamento. Olha, abriu quase imediatamente. Meu querido, eu estava esperando por você, disse com um sorriso, mas, por algum motivo, ele se desfez rapidamente. O que você está fazendo aqui? Vácia percebeu na hora que ela não estava esperando por ele. O que há, Viculha? Você não estava esperando por mim? Ele entrou sem pedir mais explicações.
O apartamento era, de fato, espaçoso e acolhedor, exatamente como nas fotos de Instagram dela. Na sala, uma pequena mesa estava posta. Champanhe, sanduíches com caviar, frutas variadas e até uma vela acesa. Estava claro que ela havia se preparado. "Vácia, você precisa sair", implorou ela, assustada. Agora? Perguntou ele com frieza. Sim, saia imediatamente, insistiu. Nesse momento, a campainha tocou. Vácia foi atender. No batente estava seu chefe, segurando um buquê de flores. O sorriso no rosto rapidamente se transformou em confusão. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Sergei. "Não ligue para ele, Púzia", chirreou Vika nervosa. "Ele está indo embora." "Mas por que ele veio?" "Você também está dormindo com ela?" Vácia perguntou de forma direta. "Como assim, também?" O seu chefe franziu a testa. "Como eu disse", respondeu Vassili. "Boa sorte." Ele saiu sem olhar para trás. Finalmente, Vácia percebeu que, o tempo todo, Vika apenas brincara com ele, assim como havia feito com outros. Ele só queria o dinheiro dele. E para isso, não teve nenhum escrúpulo em abrir suas longas pernas. Tudo aquilo lhe parecia repugnante, e por causa disso, ele havia abandonado sua esposa. Onde estava sua cabeça? Não, ele nem pensava com a cabeça, mas com outra coisa completamente diferente. Vassili não sabia que poucos minutos depois, Sergei próprio saiu do prédio. Ele também não estava nada satisfeito ao descobrir que sua preciosa Vika dormia com outro. Tola e ingenuamente, ele pagava o apartamento dela, acreditando que pertencia apenas a ele. Não importava o quanto ela tentasse explicar o que havia acontecido, ele se recusava a acreditar. Partiu, ignorando suas súplicas e lágrimas. Vassili voltou para casa e afogou-se na bebida. Pela manhã, sentiu-se péssimo, mas ao anoitecer, uma clareza começou a surgir. Toda a situação agora parecia dolorosamente óbvia. Ele havia cometido um erro, e era hora de consertá-lo. Dirigiu até o apartamento da sua ex-esposa, parando no caminho para comprar um buquê de flores e uma batata de champanhe. De pé diante da porta dela, estava pronto a fazer e dizer qualquer coisa para conquistar seu perdão. Tocou a campainha. Olga não abriu imediatamente, mas os aromas vindos de dentro indicavam que ela estava cozinhando algo delicioso. "Oi, o que te traz aqui?" perguntou finalmente abrindo a porta. "Oi, Ol. Por favor, me perdoe. Eu quero voltar." Ele claro que esperava que, naquele exato momento, ela se derretesse, se jogasse em seus braços e o perdoasse. Mas, embora soubesse que não seria tão fácil, sua resposta o surpreendeu completamente. "Você enlouqueceu? Isso não vai acontecer", Olga disse firme. "Oh, eu sei que você está com raiva agora. Eu prometo, vou consertar tudo. Vou me redimir pelo que eu fiz." "Obrigada, mas eu não preciso disso. Por que você assume que eu quero algo disso?" "Mas nós ficamos juntos de novo. Foi tão bom. Você não quer recuperar tudo?" "Não, de jeito nenhum. Vassili, aceite este fato. Eu já tive o que eu queria com você. Sim, eu quis. Eu consegui o que queria. Consegui traçar os limites, fechar o capítulo e colocar um ponto final grande e definitivo em nosso relacionamento. Acabou, Olha. Não acabou. Estou te pedindo, apenas me dê mais uma chance, ele quase implorou. Para quê? Para que em 1 ano, 2 ou 10 você se canse de novo e vá atrás de outra pessoa? Não, obrigada, sem interesse. A propósito, sabe por que você foi tão atraído por toda aquela conversinha fiada da sua Vika? Nem quero ouvir falar dela de novo. Tudo bem, mas vou te contar mesmo assim. Você foi atraído por ela, porque aquela tagarelice infinita preenchia o vazio dentro de você. Eu costumava preencher esse espaço, mas no fim não foi suficiente. Vácia, você é um vazio ambulante. Sempre vai buscar algo ou alguém para preencher essa lacuna. Eu pensei que você só não me amava o suficiente, mas agora entendo, você simplesmente não sabe amar. Vika, esse é o seu teto. Você e ela são perfeitos um para o outro. Ela quer dinheiro, você quer preencher seu vazio.
Podem usar um ao outro como quiserem. Era desagradável ouvir aquilo. De certa forma, Olha tinha razão, mas Vácia se recusava a admitir. Vazio? Do que você está falando? Estou aqui, dizendo meus sentimentos. Por que você não consegue me ouvir? Olha, você está errada. Eu te amo. Não, você não ama. Você só ama a si mesmo. Vá embora. Eu não vou embora. Vou ficar do lado de fora da sua porta até você me perdoar. Duvido. Seu orgulho não vai permitir, disse ela, sorrindo ao abrir a porta para ele. Vá embora. Você é igual àquela Vika. Pelo menos eu nunca traí. Mas obrigada por abrir meus olhos, acrescentou com um toque de ironia. E não sou como ela. Ela tem uma placa piscando na testa dizendo: quero um homem rico. Só por causa do sorriso açucarado, você não percebeu. Eu sou apenas uma pessoa com os meus próprios desejos. Quis algo, consegui. Viva com isso. Você vai se arrepender, disse ele amargamente. Duvido muito, respondeu ela firme. Vácia não teve escolha a não ser ir embora. O coração dele parecia esmagado, como se seus sentimentos mais profundos tivessem sido pisoteados na lama. Ele não tinha outra alternativa. Olga fechou a porta e se afastou. Naquele momento, sua filha, Kátia, que já havia chegado em casa, saiu da sala de estar. Mãe, tem alguma coisa que eu não sei? O que está acontecendo entre você e o Vácia? Ah, isso... Kátia, não enche a cabeça com besteira. Nós apenas nos despedimos. Que bom, disse a filha sinceramente. Eu estava começando a me preocupar com você. Você até parece diferente agora, de algum jeito melhor. Estou livre agora e isso é maravilhoso. Só não se esqueça de ir ao médico, só por precaução. Nunca se sabe. Sim, provavelmente é uma boa ideia, concordou Olga sorrindo. Kátia se aproximou e a abraçou com força. Ficaram assim por um instante, silenciosos, conectados. Então a filha falou: Não se preocupe, mãe. Vai dar tudo certo. Você ainda é tão jovem e bonita, e um dia uma tonelada de homens interessantes vai cruzar seu caminho. Não preciso de tantos assim. Um é suficiente e nem tão cedo. Vou esperar mais um pouco. O tempo ainda não chegou. Só não espere demais, provocou Kátia com um sorriso travesso. Tudo bem, querida, prometo, disse Olga beijando-a na testa. E, sabe, mesmo que eu nunca encontre ninguém, isso é melhor do que viver com suspeitas e dúvidas constantes. Melhor assim, eu tenho tudo o que preciso para ser feliz. Minha filha, nosso apartamento, um trabalho que eu amo. Se um homem aparecer, ótimo. Se não aparecer, tudo bem. Vai dar tudo certo. Olga voltou à cozinha para terminar de preparar a salada Olivier. Marisol, o gatinho, estava sentado no parapeito da janela, olhando para o horizonte. O simples fato de a casa agora ter um bichinho trouxe calor ao coração de Olga. Ela fatiou os pepinos que havia preparado sozinha, saboreando silenciosamente a pequena vitória de resgatá-los do confinamento. Não, ela não se arrependia de tudo o que havia acontecido. Às vezes é preciso descer ao fundo de um abismo sem fim para aprender a subir de volta. Ela precisava disso, redescobrir a si mesma e aprender a amar com força